cronograma de dividendos para novembro, Inagro 3 paga R$ 3,24 por ação, incluindo KLBN 11 e CPLE 6. A Klabin paga dividendos e juros sobre capital próprio, a JCP, de até R$ 0,26 por ação. Analistas esperam um dividend yield de 6% em 2023. Entramos oficialmente no último mês do ano. Não apenas Panetone também inclui dividendos para investidores que aparecem no boutique. Segundo o levantamento da Infomoney, 28 empresas pagam dividendos e juros sobre capital próprio, a JCP, em novembro. Empresas como Brasil Agro, Copel, Alupar, Gaveta Seguridade, Klabin e Porto Seguro estão entre as empresas que pagam um retorno mensal aos seus acionistas. Entre as que tiveram melhor desempenho em novembro, o destaque foi a Comgás, que pagou dividendos de R$ 8,49 para as ações ordinárias, a QAS 3, e R$ 9,34 para as ações preferenciais, a QAS 5. Enquanto as empresas tendem a fornecer altos retornos aos acionistas. Especialistas apontam que a Comgás tem baixa liquidez comercial. Outra empresa lucrativa é a Brasil Agro, a Agro 3, que em 16 de novembro pagou dividendo de R$ 3,24 aos investidores que detinham as ações até a última quinta-feira, a 27. A Brasil Agro é comprador de imóveis rurais e produtor de grãos. E obteve bons lucros nos últimos 2 anos. Auxiliado pelo aumento dos preços das commodities. Particularmente desde a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Na safra 2022, a empresa alcançou o maior lucro líquido da história com 520,1 milhões de reais, com 100% do lucro líquido distribuído aos investidores. Entre os aspectos mais importantes está a empresa de energia elétrica Copel, que deve compensar seus acionistas com juros sobre o capital próprio para cada classe de ações. Por unidade, a CPLE 11, JCP é de R$ 1,12 e deve ser custeado na conta do investidor em 30 de novembro. A data de corte para ter direito ao provento é o dia 21 de novembro. Embora já tenham sido anunciados ao mercado, os JCP precisam ser aprovados em Assembleia Geral Extraordinária, a AGE, que também ocorre neste mês. Klabin, em dividendos de 6% para 2023. Inserida no setor de papel e celulose, a Klabin tem um histórico de ser uma forte geradora de caixa que se encaixa em uma estratégia de dividendos para o longo prazo, afirma Niels Tahara, head de análise fundamentalista da Bendorf Research. O analista independente Ricardo Schweitzer também compartilha desta visão e destaca que, diferentemente dos pares no setor, como a Suzano, que também gera bastante caixa mas está focada em investir para expandir a sua capacidade de produção, a Klabin tem uma estratégia mais equilibrada entre investimentos na companhia e remuneração dos acionistas. Schweitzer tem uma visão otimista para a Klabin em 2023 e destaca o bom momento operacional da empresa, com cotações de celulose em níveis elevados e bons fundamentos para o mercado de embalagens. O analista projeta um dividendo por volta de 6% para 2023, com preço teto de compra de R$ 20,60. Tahara, da Bendorf Research, também acredita que o preço da celulose deva permanecer em patamares elevados em 2023. Contudo, aponta como risco uma possível queda nos preços da commodity, se houver uma desaceleração da economia na China. O analista também estima um retorno em dividendos de 6% para o próximo ano, com preço teto de compra de R$ 21. Vale lembrar que a Klabin, a KLBN4, é uma das maiores posições na carteira do Luiz Barsi Filho, um dos maiores investidores pessoa física da Bolsa Brasileira, que fez a sua fortuna investindo em ações que pagam dividendos no longo prazo. Brasil Agro, a Agro 3 Small Cap que paga dividendos consistentes. Embora seja uma companhia focada na produção de commodities e venda de terras, a Brasil Agro mostrou nos últimos anos a sua capacidade de crescer e ao mesmo tempo entregar proventos interessantes aos seus investidores. Nos últimos 2 anos, a companhia pagou dividendos elevados, favorecida pela alta dos preços de algumas commodities agrícolas desde a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia. A soja, por exemplo, que representa atualmente 39% da cesta de cultivos da Brasil Agro, atingiu preços recordes. Em 2022, outro fator que contribuiu com os dividendos elevados foi que a empresa realizou a maior venda de fazenda na sua história, os 3.723 hectares da Fazenda Alto Taquari, em Mato Grosso, renderam um lucro de R$ 589 milhões. Isso permitiu que em 2022 a companhia distribuísse 100% do seu lucro em dividendos para os acionistas, totalizando R$ 5,26 por ação. Para 2023, contudo,
a empresa deve manter bons resultados, mas em ganhos de menor magnitude se comparados a 2022, destaca Enrico Cusolino, analista da Levante Investimentos. Segundo ele, a maior parte das receitas neste ano foram fruto dos ganhos de capital com as vendas de fazenda, além da Alto Taquari, também a Rio do Meio, mas para o próximo ano os resultados devem estar atrelados à parte operacional, com cultivo e venda de commodities. Até agora, a única aquisição feita após as vendas de Alto Taquari e Rio do Meio foi a propriedade rural em Querência, em Mato Grosso, destaca Cusolino. Com lucros mais modestos, os dividendos também não devem ser exorbitantes, porém Cusolino destaca que isso não desqualifica a empresa para uma estratégia de renda passiva focada no longo prazo. Em entrevista exclusiva ao Infomoney, André Guilherme, CEO da Brasil Agro, afirmou que o objetivo da Brasil Agro é oferecer, no mínimo, 5% de dividend yield, a taxa de retorno com dividendos, no longo prazo. A projeção da Levante Investimentos, observando a média histórica da empresa, é de que a Brasil Agro entregue um dividend yield de 6,2% em 2023. Copel, em dividendos acima de 7%. A elétrica Copel atua na geração, distribuição e transmissão de energia e, segundo analistas, possui uma política de dividendos bem definida, atrelada ao seu nível de endividamento. O payout, a parcela do lucro líquido destinada a proventos, pode variar entre 25% e 65% do lucro líquido. Entre os riscos, BIS cita as despesas com provisões, de R$ 1,2 bilhão, destinadas para os créditos de PIS e COFINS anunciados no final do segundo trimestre de 2022, o que poderia comprometer os dividendos no curto prazo. Apesar disso, a companhia serve para uma estratégia de longo prazo, segundo o BIS, que recomenda a compra de CPLE6 até o preço-teto de R$ 7,40 para garantir bom retorno. Ainda existe a expectativa de que a companhia divulgue mais uma distribuição de dividendos até o encerramento do presente exercício de 2022, destaca a BIS. Para Luan Alves, Head de Equity da VG Research, a companhia teria capacidade de manter dividendos recorrentes no longo prazo no patamar de 8,3% de dividend yield. Ele destaca que a Copel tem resultados perenes, baixo perfil de risco e um valuation a preço descontado. Um dos riscos seria apenas o de governança, por se tratar de uma empresa estatal, mas Alves o considera baixo, dado o perfil da companhia nos últimos 4 anos. A geração de caixa atual da Copel garante uma boa rentabilidade ao seu investidor, afirma o analista. Ele reforça que a companhia está com um nível de endividamento extremamente baixo, a cerca de 1,3x dívida líquida que EBITDA, e uma baixa necessidade de capex a investimento, considerando a sua forte geração de caixa. Para ter uma ideia, a empresa gerou cerca de R$ 3 bilhões de fluxo de caixa operacional nos primeiros 6 meses do ano e investiu apenas R$ 1,2 bilhões, deixando R$ 1,8 bilhões disponíveis para o seu acionista, afirma Alves. A Copel, a CPLE6, integra a carteira de dividendos da VG Research. Alves projeta um dividend yield entre 8% e 9% para 2023, além de potencial de valorização das ações no preço de tela atual. Na véspera, a Copel informou que o governo do Paraná, seu controlador, fará estudos com o objetivo de subsidiar modelo para potencial operação no mercado de capitais em que se otimize o investimento do Estado na Copel. Segundo o comunicado, o governo paranaense solicitou, no fim de outubro, informações técnicas ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais. A notícia, ainda que não explicite o modelo a ser adotado, elevou os indicativos de uma possível privatização da Companhia de Energia Paranaense, o que fez as ações saltarem 8,11%, cotadas a R$ 8,00, às 14h26 desta terça-feira, a 1. O Estado do Paraná possui atualmente 69,7% das ações ordinárias, mais 31,1% do capital total. A adoção de eventual modelo, a depender dos estudos que serão realizados para este fim, estará sujeita a determinadas aprovações, de acordo com a lei e os regulamentos aplicáveis, diz o comunicado do governo paranaense divulgado pela Copel.